Bem-vindos ao fundo da questão. Vamos descomplicar o que parece complicado, com conversas diretas, histórias curiosas e uma boa dose de bom senso. O fundo da questão, onde o dinheiro europeu deixa de ser um mistério e passa a ser uma possibilidade. Olá, Eduardo. Antes de mais, agradecemos porque tenha aceito o convite para fazer parte deste nosso projeto. O Eduardo é administrador executivo da Glint Global SA, conta com mais de 30 anos de experiência em sistemas de informação e desempenhou e desempenha um papel muito importante na inovação da saúde em Portugal através da Glint Live. Eduardo, quer-nos falar um bocadinho sobre si? Antes de mais, Nuno, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui convosco para poder partilhar o que fazemos ou poder partilhar as minhas experiências pessoais, sempre com o objetivo de transformar e inovar. Eduardo, a Glint tem sido uma referência indubitavelmente na inovação em saúde. Pode partilhar connosco o posicionamento da Glint Life e o seu papel na transformação digital no setor? Antes de falar da Glint Life, vou falar um pouco do que é a Glint. Portanto, a Glint Global, Glint? A Glint Global é uma empresa portuguesa, 100% portuguesa. É uma empresa cotada na Bolsa que tem aproximadamente 1.200 colaboradores. Temos vários... Pouca, não é? Coisa pouca. Temos vários escritórios espalhados, quer em Portugal, quer em Espanha. Somos uma empresa ibérica, mas com orgulho, muito orgulho nacional. E depois temos duas grandes submarcas, a Glint Life e a Glint Next. A Glint Life é uma marca especializada no setor da saúde. Portanto, é aqui que nós temos um conjunto de colaboradores especialistas e é aqui que temos um conjunto de soluções tecnológicas para atuar no setor da saúde. Estamos a falar de farmácias comunitárias, estamos a falar de hospitais, estamos a falar de clínicas, laboratórios, etc. Depois a Glint Next, onde também temos um conjunto de consultores tecnológicos, também muita experiência e muita competência, quer funcional, quer tecnológica, para atuar noutros setores. Por exemplo, o setor da banca, setor das telecomunicações, setor dos seguros, etc, etc. Quando olhamos para a Glint Life, nós olhamos muito para o setor da saúde e temos sempre um grande propósito, uma grande missão. É essa a nossa missão. Nós sabemos que o setor da saúde sofre uma pressão enorme, fruto de vários fatores. Cada vez mais. Todos nós estamos a viver mais tempo e isso é ótimo, é excelente, mas o facto de vivermos mais tempo significa que provavelmente vamos ter doenças crónicas durante mais tempo. Por outro lado, provavelmente não irão existir profissionais de saúde em número suficiente para dar resposta a todos estes desafios, o que significa que, na nossa opinião, e na minha opinião, a tecnologia tem de ser um fator preponderante para ajudar a resolver estes problemas. Portanto, é impossível acharmos que estes problemas se vão resolver com mais dinheiro ou com mais pessoas. Só com mais dinheiro, não é? Não vai acontecer. Portanto, a tecnologia tem um papel fundamental. E por isso é que nós, todos os dias, dentro da Glint Life, olhamos para o setor da saúde e tentamos nos desafiar a nós próprios. Tentamos incutir nas nossas pessoas, nos nossos colaboradores, como é que conseguimos fazer diferente para atingir resultados diferentes. Isto não é fácil, porque para fazermos isto implica mudar, implica ter planos de gestão de mudança, implica desafiar. Quando alguém nos diz tenho algo que demora um mês, a pergunta tem que ser mas porquê é que não é 15 dias? Ou quando alguém nos diz tenho algo que vai ligar um hospital a uma farmácia e isto vai trazer valor acrescentado, e a pergunta tem que ser, mas porquê é que não liga ao hospital, à farmácia e já agora ao centro de saúde? Ou seja, tentarmos nos desafiar diariamente para acrescentar valor. É esse o nosso objetivo, fazer diferente para ter resultados diferentes. Com menos é possível fazer mais? Sem dúvida. Sem dúvida. Será Tem de ser possível. Tem de ser possível. Fala-se tanto de gastar dinheiro na saúde, é preciso mais dinheiro na saúde, e é interessante a sua visão, porque é uma visão exatamente ao contrário, que é possível, através da tecnologia, no fundo, não quer dizer que seja necessariamente assim, mas com menos fazer mais. É possível ter melhores resultados se investirmos mais em tecnologia, é isso? Sim, sem dúvida, porque quando nós olhamos para outros setores e quando olhamos para outros países, muitos deles não seguem o que nós estamos a seguir, que é todos os anos aumentar orçamentos para tentar resolver determinados problemas. É para buracos? Pode ser, ou podem ser outros objetivos. O que nós achamos é que é preciso ter a coragem de mudar,
é preciso ter a coragem de olhar para a informação, olhar para os dados e perceber onde é que está o problema, mas não ter medo de desassossegar. Porque quando queremos fazer mudanças, temos que desassossegar, temos que criar o desconforto, quer na organização, quer no colaborador, quer num grupo de colaboradores. Não Mas crescer não já é resolve. morrer? Sim, mas não resolve colocar mais dinheiro a achar que os problemas se São vão, resolvidos, se vão não é? resolver por si só. Isso não vai acontecer. É aqui que nós defendemos que a tecnologia tem um papel fundamental. E não podemos olhar para a tecnologia como algo que é mais um empecilho, entre aspas. Ou um Não. perigo. Ou um perigo. Ou um perigo, Não, não é? não. A tecnologia vai mesmo nos ajudar. Vai mesmo nos ajudar a que tenhamos mais tempo para nós próprios. Vai ajudar ou deve ajudar o profissional de saúde a que ele tenha mais tempo para aquilo que é a missão do profissional de saúde. A missão do profissional de saúde é tratar do paciente. Não é andar envolvido em mil e Certo. umas tarefas E administrativas. talvez melhorar o próprio tratamento. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós achamos que é importante transformar. A transformação digital tem que estar no centro da questão, tem que estar no centro da discussão e não tem que haver medo de discutir isto. Não tem que haver medo de dizer vamos investir agora na tecnologia porque isso vai ter ganhos mais à frente. E por vezes parece-nos, e a mim parece-me, que existe algum receio em investir nessas áreas porque isso vai pôr Vai pressionar em o erário causa público, não é? um conjunto, sim. Em termos mais imediatos, mas depois a médio e longo prazo poderá ter resultados, enfim. As grandes organizações que fizeram grandes transformações investiram num determinado momento e hoje em Exatamente. dia estão a ter um retorno muito melhor do que Exatamente. tinham se não tivessem feito esse investimento. Mas é preciso ter um plano, é preciso ter uma estratégia. É impossível pensar que vamos ter resultados em 1 ano ou 2 anos ou em 4 anos. Muitas das vezes estas mudanças estruturais têm resultados em 8 ou em 10 anos. Mas é preciso Exato. investir, é preciso começar em algum momento a dizer eu vou transformar, eu daqui a 10 anos quero estar aqui, o que é que eu faço para lá chegar? Vou ter que fazer muitas mudanças estruturais para lá chegar? Claro que sim. Porque se eu não fizer diferente, eu não tenho resultados diferentes. Se eu achar que estou a fazer diferente, mas na prática estou a fazer o mesmo, eu vou ter os mesmos resultados. Falamos de dinheiro e falamos de investimento e está muito indexado àquilo que são os fundos. Os fundos, muitas vezes, são criticados, ou existe a crítica generalizada, que são muito orientados para o setor público. Concorda? Não concordo totalmente. Pode haver essa percepção. Se olharmos para os números, é verdade que pode haver uma percentagem maior direcionada para o setor público. O setor público, e dando agora se calhar aqui o exemplo do PRR, nos últimos anos lançou inúmeros procedimentos públicos ao abrigo do PRR para desenvolver um conjunto de soluções ou para fazer aquisição de material, equipamentos, etc. Mas também existem bons exemplos de projetos, consórcios, agendas digitais, agendas mobilizadoras que envolvem um conjunto de entidades privadas que também puderam recorrer ou concorrer e fazer candidaturas para obter esse financiamento. Nós próprios, aconteceu-nos isso e estamos envolvidos em alguns consórcios que não são consórcios 100% públicos, são consórcios 100% privados, precisamente para desenvolver soluções que possam ser transformadoras e que possam ser inovadoras e que acrescentem valor. Não podemos dizer que o setor público está totalmente excluído de ter aqui uma oportunidade de concorrer a um conjunto de fundos, quer seja Portugal 2020, quer seja PRR ou agora o 2030. Não podemos dizer que o setor privado está totalmente excluído, porque, na minha opinião, não é verdade. Até pela lógica do PRR, por exemplo, com intermediários diretos e indiretos, depois é muito espelhado, digamos assim, o promotor, mas por detrás do promotor há uma série de iniciativas que vão beneficiar tanto o setor público como o setor privado, ou então algum setor privado que está a empenhar, por exemplo, missão pública. Sim, certo? certo. Está um bocadinho camuflado através desse modelo de governação. Há espaço para o setor privado, então, inovar com os apoios europeus? Há espaço e tem mesmo que inovar. Nós não podemos achar que a transformação de um país é feita só com o setor público. No nosso caso, nós empregamos 1.200 pessoas. Portanto, há muitas outras empresas privadas que também empregam muitos bons profissionais que existem no nosso país. Portanto, claro que há espaço, tem de haver espaço
para se poder fazer esta transformação e para podermos recorrer a esses fundos através das candidaturas. Posso dar um exemplo, nós próprios, a Glint Life, recorrendo a uma candidatura que já fizemos há algum tempo, temos um consórcio que é liderado por nós, mas que tem outras empresas privadas dentro deste consórcio e posso partilhar porque, falar um bocadinho sobre porque é público, a Fraunhofer, por exemplo, a Nós Comunicações, o Grupo Lusíadas, enfim, é um projeto que se chama Connected Health, é um projeto para ligar a saúde e o nosso objetivo, foi isso que nos propusemos quando apresentámos a candidatura, é desenvolver um conjunto de soluções tecnológicas que permita ligar o hospital à farmácia comunitária, focando-se no doente. Nós sabemos, e voltando um pouco atrás, voltando a referir o que eu disse há pouco, nós no futuro, provavelmente, a solução não passa por construir o dobro dos hospitais que temos hoje. Certo. A solução não passa por ter o dobro dos profissionais de saúde que temos hoje. Nós vamos ter pessoas... Não os temos. Nós vamos ter pessoas mais envelhecidas, com doenças crónicas, em casa. E por isso vamos ter que arranjar tecnologia que não a afaste do hospital e que não a afaste da farmácia ou não a afaste do centro de saúde. Porque vai ser impossível ter um médico em cada casa. Vai ser impossível ter um enfermeiro em cada casa. Por exemplo, uma tendência para aumentar, por exemplo, a medicina e o tratamento doente a partir de casa. Sim, por exemplo. Este projeto que estamos a fazer é um projeto que tem como objetivo fazer esta ligação, como eu referi, ter um conjunto de mecanismos de telemonitorização, ter um conjunto de mecanismos de monitorização que podem ser tele, mas que alerta à farmácia e alerta ao hospital que algo se passa com aquele paciente. Nós vamos ter que caminhar nesse sentido, porque não vai ser possível duplicar os profissionais de saúde, nem duplicar os hospitais. Nem duplicar os recursos. Nem duplicar os recursos, nem duplicar a parte financeira, exatamente. Por isso é que a tecnologia é muito importante. E nós vamos viver num mundo, é verdade, muito mais tecnológico. Claro que temos de ter sempre cuidado com a parte social. Nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia da mesma forma. Sim. Nem todas as pessoas têm a capacidade financeira para poder ter tecnologia em casa. Tudo isso tem que ser repensado. Mas é para isso que os fundos nos devem ajudar e devem servir para resolver esses problemas. E não ficarmos à espera que eles vão resolver por si só. Isso não vai acontecer. Portanto, devemos olhar para os fundos, quer o setor público, quer o setor privado, ter a coragem de transformar e aproveitar esse benefício, para não ser só com capitais próprios, aproveitar esse benefício e fazer a transformação que o país precisa. E falamos muito de IT e muito de tech. Será que é possível dar-nos mais um exemplo em que o cidadão comum, por exemplo, na sua esfera mais privada, até porque todo este mundo é um mundo altamente especializado, algum exemplo em que o cidadão comum tem repercussão na sua vida privada daquilo que estamos a falar, no setor da saúde? Posso dar aqui mais dois exemplos. Este que eu acabei de referir, o Connected Health, pode não dar agora, mas nós acreditamos que vai dar. Porque quando estamos a dizer que o cidadão pode ser monitorizado a partir de casa e a farmácia comunitária ser alertada para isso e o hospital ser alertado para isso é um ganho para o cidadão. O cidadão não precisa se sentir mal de ter que ir a um centro de saúde ou a um hospital, porque preventivamente e proativamente poderíamos sabê-lo e poderíamos atuar. Este é um exemplo. Há outros exemplos. Nós também estamos envolvidos num grande consórcio de uma agenda mobilizadora, uma agenda do HCP, do Health Cluster Portugal, em que nós estamos a liderar. Também é um projeto que recorre a fundos de PRR. É um projeto que tem mais de 88 entidades envolvidas, universidades, hospitais, empresas de indústria, de equipamentos. É um projeto que tem como objetivo desenvolver, em primeira instância, criar um ecossistema digital para o setor, em que envolve todos estes players, todos estes parceiros. Depois, criar novos postos de trabalho. Esse é um dos objetivos principais deste consórcio. Conseguir desenvolver soluções que possam ser exportadas para o exterior, porque muito do que fazemos em Portugal tem muito valor e tem muita qualidade, e conseguir então exportar para o exterior essas soluções. E nós acreditamos que muitas dessas soluções que vão ser desenvolvidas vão ter impacto no cidadão. E por fim, é verdade que quando eu vou a uma farmácia, por exemplo, o sistema que está atrás do balcão
é um sistema desenvolvido pela Clint Life. Quando eu vou a um hospital, não estou a dizer todos, mas quando vou a um hospital, se calhar muito dos sistemas que estão a ser utilizados por um profissional de saúde também são sistemas da Clint Life. Nós tentamos sempre que aquilo que fazemos tenha impacto direto no cidadão. E o cidadão pode ser o profissional de saúde, como pode ser o paciente. Mas tentamos sempre que tudo o que fazemos tenha impacto no cidadão. Se não tiver impacto no cidadão, a nossa missão e o nosso propósito não serve de nada. Por isso é que queremos sempre, com a tecnologia, contribuir para transformar o setor. Uma vertente privada, mas sempre com o foco numa missão pública. Uma vertente privada com uma missão humana. Nós queremos transformar o setor e nós queremos transformar o setor colocando o cidadão e colocando o paciente no centro da questão. Então, além de propósito, como é que vê o papel das parcerias entre empresas privadas, hospitais, universidades, na criação de soluções financiáveis e escaláveis, quer em termos de autofinanciamento, quer através da captação de alguns dos fundos europeus? Vejo com muito bons olhos, porque não podemos pensar que tudo o que fazemos é feito dentro de casa sem olhar para os outros. As universidades têm muita experiência, a ciência, há muitos bons exemplos de ensaios, de testes que são feitos no mundo académico. O mundo já estão mais próximas, as universidades. Do setor privado? 10, 15 anos atrás, falava-se muito do distanciamento, né? Do setor académico para o setor penso que ainda empresarial. existe. Eu penso que ainda existe. Muitas empresas, por vezes, criticam que os programas universitários e os programas dos cursos não estão devidamente preparados para o mundo profissional e para o mundo do trabalho. E ao contrário, também é natural que as universidades, por vezes, também critiquem que o mundo profissional é que não está a interpretar bem aquilo que é pensado na universidade. É normal. Há vantagens, há desvantagens. O que eu acho é que temos que olhar para o melhor que cada um tem. Temos que olhar para o melhor que as universidades têm, para o melhor que as empresas têm e para o melhor que o cliente final, estamos a falar de saúde, portanto estamos a falar de entidades hospitalares, farmácias, etc., também tem. E por isso é que nós acreditamos que os projetos que têm maior valor do ponto de vista da sua transformação são os projetos que envolvem estes três grandes grupos. O mundo académico, o mundo profissional e depois quem vai utilizar no dia-a-dia. Também não serve de nada desenvolvermos soluções com o mundo académico e com as empresas privadas sem validar com quem efetivamente vai utilizar. Porque podemos estar a fazer uma casa espetacular e depois quem vai usar dizer, mas eu precisava de um elevador e ninguém me perguntou. Pois é verdade. Portanto, convém envolver sempre as três entidades para conseguirmos ter o melhor produto possível. E nós acreditamos, e eu pessoalmente acredito, que só assim é que se consegue transformar, envolvendo todos os stakeholders que interagem neste setor. Incluindo indústria farmacêutica, e com isto quero chegar a eventual contributo, digamos assim, do setor tecnológico para o desenvolvimento do medicamento e, eventualmente, o desenvolvimento de soluções para as doenças que, enfim, atualmente ainda não existem. Sim, devemos envolver todos os players que sejam necessários para atingir um determinado objetivo e para dar resposta a um determinado caso de uso. Se um determinado objetivo é apenas uma ligação entre o hospital e o centro de saúde, provavelmente envolver a indústria farmacêutica pode não fazer sentido nesse caso de uso. Mas se o objetivo já é o outro, pode fazer sentido. Eu acho é que, consoante o caso de uso e consoante a necessidade, devemos envolver todos os players que sejam necessários para que todos contribuam com o seu melhor. Ninguém é perfeito, as empresas não são perfeitas, todos nós temos defeitos, mas se tirarmos partido do melhor de cada um, nós vamos conseguir ter uma solução melhor do que se fizermos individualmente, não é? Bom, transição digital e a inteligência artificial são, obviamente, um ponto central e prioridades para a União Europeia e, enfim, para o mundo em geral. Aliás, não se fala de outra coisa. A Glint já está a posicionar-se para captar fundos do próximo ciclo? Sim, alguns dos projetos que eu referi e que dei exemplos, de 2 consórcios que temos, já temos a preocupação de incluir algoritmos de inteligência artificial no desenvolvimento dessas soluções. Claro que é um início, mas estamos muito atentos à revolução que se aproxima. Nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, que nós vamos viver, esta geração vai viver uma revolução tecnológica ímpar, como não aconteceu no passado. Iremos setores diferentes. Sim, porque a inteligência artificial não é só o ChatGPT,
Eu acho que o ChatGPT é mais Como para não? nós brincarmos, e vou usar Exatamente. esta expressão. Agora, a forma como trabalhamos, a forma como interagimos, a forma como olhamos para os setores onde atuamos, vai ser tudo diferente. Porque a inteligência artificial permite uma evolução muito mais rápida do que aquilo que estávamos à espera. Vai ser normal daqui a uns anos nós, se repetirmos esta conversa, estarmos os dois aqui com o agente da AI virtual a acompanhar a conversa, com a vantagem de que no final da gravação, se calhar temos logo um documento com os resumos do que tivemos aqui a falar, de forma automática, com links para estudos internacionais sobre temas que tivemos aqui a falar, com opiniões de especialistas da área sobre temas que tivemos aqui a falar. Tudo isto vai ser muito mais rápido. E vamos conseguir, sem dúvida, fazer muito mais com menos. Isso é um desafio, porque é um desafio de tentar adaptar as organizações a isso. Nós, na Glint Life e na Glint Global como um todo, estamos a trabalhar ativamente nesse tema, estamos a olhar para a organização para dentro e tentar perceber como é que a inteligência artificial consegue que sejamos uma empresa mais eficiente, como é que a inteligência artificial consegue que os nossos colaboradores sejam mais felizes, porque uma empresa com colaboradores felizes é uma empresa mais saudável. E também estamos a aproveitar isso para fazer também e para desafiar os nossos clientes a utilizarem inteligência artificial no seu dia-a-dia, precisamente para atingir o mesmo objetivo. Para desenvolvermos essas soluções e para podermos fazer as transformações, naturalmente que estamos a olhar para algumas candidaturas que possamos fazer, em conjunto com outras empresas, em conjunto com universidades, em conjunto com alguns clientes, para os desafiar a juntarem-se a nós num determinado projeto ou em vários projetos, sempre com o objetivo de queremos fazer diferente para ter resultados diferentes. E sempre com a preocupação, que presumo que exista, não é? De estar em compliance, porque precisamente com o Espaço Europeu de Dados na área da saúde e com o regulamento da EAP, isto ganha toda uma dimensão estratosférica, porque tem a componente operacional e depois tem a componente regulatória, certo? Sim. Que é um investimento também grande da vossa parte, presumo que é feito também nesse domínio. Nós somos uma empresa, por estar cotada na Bolsa, muito escrutinada. Portanto, e o facto de ser muito escrutinada, mesmo que não tivéssemos, tínhamos de ter essa preocupação. Mas nós temos equipas de regulação, equipas de compliance, equipas de proteção de dados. É uma preocupação enorme para nós. Nós não podemos desenvolver nada que não cumpra todas as boas práticas, que não cumpra tudo aquilo que são estándares internacionais. Nós temos de ter certificações porque nós desenvolvemos software que são dispositivos médicos, por exemplo. Portanto, nós temos de ter certificações, nós temos de estar atentos se houver um erro que isso não provoque risco clínico, nós temos de estar atentos, qualquer coisa que façamos não pode pôr em causa a segurança do doente. Nós, tudo o que fazemos, que tem que ter um nível de qualidade muito elevado, mas também temos a humildade de reconhecer que o software é feito por humanos. E os humanos cometem erros. E por isso é que temos que ter um conjunto de mecanismos para tentar encontrar o erro antes de uma determinada solução ser disponibilizada. E quem trabalha nas tecnologias de informação sabe que não há nenhum software que seja 100% seguro e não há nenhum software que seja 100% ou zero erros, porque há sempre qualquer coisa que se descobre que não foi bem testado ou que passou. Bom, quais são as áreas que diria mais promissoras na ótica de captação dos fundos do próximo ciclo? Quando digo fundos do próximo ciclo, estou a pensar no pós-Portugal 2030, porque o Portugal 2030, apesar de se chamar, ou designadamente Portugal 2030, é um quadro comunitário de apoio 21-27, estamos em 2025 e, portanto, já estamos todos a apontar para o que é que vem aí. Mesmo o próprio PRR, né, que está em fase final, digamos assim, de execução, com certeza que uma das preocupações também será o que é que vem aí. Quais são as áreas que diria que são mais promissoras? Do ponto de vista de indústria, eu acho que a saúde é sem dúvida uma área crítica por tudo aquilo que tivemos a falar ao longo desta conversa. Envelhecimento da população, será, portanto, uma das mais áreas de doenças maior crónicas, eu penso que sim. A área da defesa, penso que também todo o contexto geopolítico que nós temos vivido nestes últimos anos é uma área que faz com que todas as organizações e todos os países estão a repensar se calhar aquilo que foram os últimos 50 anos
Não vão ser idênticos para os próximos 50 anos. Acredito também possa ser uma área. Do ponto de vista da tecnologia, eu acho que ninguém tem essa resposta. Eu pessoalmente não tenho essa resposta, porque em 2030 as coisas vão estar muito diferentes. Porque em 2030 estamos a falar de 5 anos. Nós todos os dias estamos a ver exemplos de soluções de inteligência artificial novas que vêm desafiar as organizações e que vêm desafiar os colaboradores. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, as coisas eram todas muito diferentes. Não nos podemos esquecer que nós utilizamos o Google, estou a dar um exemplo, há 20 anos. E hoje cada vez menos. E hoje cada vez menos. Não nos podemos esquecer que em Portugal há 30 anos estávamos a começar a ter os primeiros discos rígidos nos computadores. Exatamente. Ou seja, a evolução que tivemos nos últimos anos não vai ser a mesma que vamos ter nos próximos. Se calhar o que fizemos nos últimos 5 anos, agora vamos fazer em 6 meses. Se calhar o que fizemos nos últimos 10 anos, agora vamos fazer num ano. Por isso é que a transformação irá ser enorme. Se estamos a pensar quais é que são as áreas de aposta do ponto de vista tecnológico para um novo programa a partir de 2030, eu acho que ninguém sabe essa resposta. Ou se sabe, não está a ver o filme todo. Bom, estamos a chegar ao fim do nosso podcast de hoje e a pergunta de sempre. Se tivesse que ir mesmo ao fundo da questão, o que é que destacaria como mais urgente ou promissor no tema de hoje? Nesta nossa conversa falámos de fundos e falámos muito de fundos, falámos muito como é que as empresas, quer públicas, quer privadas, podem tirar partido dos fundos. E quando falamos do fundo da questão, aquilo que para mim pessoalmente me deixa mais desiludido é que eu acho que muitas instituições públicas e também algumas instituições privadas não têm aproveitado os fundos da forma que deviam aproveitar. É uma opinião minha, pessoal. Continuo a ver muitos programas de transformação que na realidade não são transformação. É um pouco colocar uma camada em cima de algo para dizer que mudamos. Continuidade. Mas na prática não mudamos. Mudar implica repensar organizações, implica repensar equipas, implica tomar decisões difíceis, implica ir contra determinados interesses que existem. Isso é que é mudar, isso é que é transformar. E muitas das vezes vemos um conjunto de instituições públicas e até privadas a tentar dizer: eu utilizei fundos e fiz uma grande alteração, mas os resultados são os mesmos. Então significa que eu não fiz diferente para ter resultados diferentes. O que não deixa de ser interessante, porque o nosso país é e continua a ser um dos países, embora por vezes não no início, mas depois chega ao fim de cada programa de financiamento com quase, em alguns casos até mesmo 100% de execução de financiamento público. Mas o cliente final é o cidadão. Exato. E se nós perguntarmos ao cidadão se estamos melhores, claro que estamos melhores em algumas áreas. Claro que nos últimos 10 anos nós estamos melhores em muitas coisas. A questão é, quando fazemos um balanço entre o que foi investido versus aqueles ganhos que tivemos, a pergunta é legítima. Será que aproveitámos tudo aquilo que foi investido para fazer uma verdadeira transformação? Na minha opinião, não. E é aquilo que me deixa mais desiludido quando vamos ao fundo da questão de nós temos a oportunidade de poder transformar N setores e N instituições e por vezes parece que falta a coragem para o fazer. Nós da Glint estamos a tentar ter essa coragem para transformar, porque queremos fazer diferente para ter resultados diferentes. Implica algum desconforto. Sem dúvida. Transformação, não é? Implica desconforto, sem dúvida. Implica... Sem desconforto não há... Se uma organização e se os colaboradores não estiverem desassossegados, não há mudança. E com isto é o mote para acabarmos o tema de hoje e o podcast de hoje. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este nosso projeto. Eu é que agradeço. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Muito obrigado.